Você toma energético para acordar, para treinar, para trabalhar, para estudar, para dirigir, para aguentar o dia e por alguns minutos parece que funciona. O olho abre, a mente acelera, a disposição aparece. Você se sente mais produtivo, mais ligado, mais capaz. Só que depois vem a queda, o cansaço volta mais forte, a ansiedade aumenta, o sono piora, a fome bagunça e o corpo pede mais estímulo. E no dia seguinte você precisa de outro energético. E é aqui que mora a pergunta que quase ninguém faz. O energético te dá energia ou só mascara o sinal de que seu corpo está exausto? Porque existe uma diferença enorme entre ter energia de verdade e estar apenas estimulada. Fica comigo até o final deste vídeo porque hoje eu vou te mostrar o que acontece no seu cérebro nas primeiras horas depois de um energético, porque essa sensação de energia pode ser uma ilusão bioquímica e porque até o energético zero açúcar pode continuar sendo uma armadilha metabólica. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando. E eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E esse tema conversa diretamente com o que eu mais ensino aqui. O corpo humano não precisa ser chicoteado o dia inteiro para funcionar. Ele precisa ser nutrido, regulado, respeitado. Porque a energia de verdade não é euforia. Energia de verdade é estabilidade. Vamos começar pelo ponto central. Energético não cria energia do nada. Ele não coloca vitalidade dentro da sua célula como se fosse uma bateria nova. O que ele faz? Principalmente por causa da cafeína, é bloquear temporariamente um dos sinais de cansaço do seu cérebro, a adenosina. A adenosina é uma molécula que vai se acumulando ao longo do dia. Quanto mais tempo você fica acordado, mais adenosina vai sinalizando para o cérebro. Olha, o corpo está precisando desacelerar. Isso é inteligência fisiológica. É o corpo tentando proteger você. É Deus colocando ordem até no descanso do organismo. Mas aí entra a cafeína. A cafeína se liga aos receptores de adenosina e impede que esse sinal seja percebido com a mesma intensidade. Traduzindo para o português claro, você não deixou de estar cansado, você só ficou menos capaz de sentir o cansaço por algumas horas. E isso muda tudo. Porque muita gente interpreta o efeito do energético como assim: agora eu tenho energia. Mas bioquimicamente, muitas vezes o que aconteceu foi outra coisa. Você colocou uma mordaça no sinal de fadiga. É como tirar a luz do painel do carro em vez de abastecer o tanque. Parece que resolveu, mas o problema continua lá. E quem vive assim por muito tempo começa a confundir estímulo com saúde, confunde agitação com disposição, confunde taquicardia com performance, confunde alerta forçado com energia real. E essa confusão cobra conta. Nas primeiras horas depois do energético, a cafeína começa a ser absorvida e a pessoa sente aumento de alerta. Em algumas pessoas, isso vem com mais foco, mais disposição e até uma sensação de bom humor. Por isso o produto vende tanto. Ninguém venderia uma lata dizendo: compre aqui sua futura queda de energia e sua possível ansiedade das 4 da tarde. Marketing não é bobo, né? Ele vende performance, velocidade, treino, juventude, foco, produtividade. Mas o corpo não lê propaganda, gente. O corpo responde a moléculas. E aí entra outro ponto importante. Muitos energéticos não têm só cafeína. Muitos têm açúcar. Outros têm adoçantes. Muitos têm taurina, vitaminas do complexo B, aromas, acidulantes, corantes, conservantes e outros compostos que variam conforme a marca. Então não dá para tratar energético como se fosse simplesmente um cafezinho gelado. Não é. Um café coado sem açúcar não é a mesma coisa que uma lata doce, gelada, hiperpalatável, com cafeína concentrada, bebida rápida, muitas vezes em jejum, antes do treino ou no lugar de uma refeição. A molécula da cafeína pode até ser parecida, mas o contexto metabólico é completamente diferente.
E aqui eu preciso falar especialmente dos energéticos zero açúcar, porque muita gente acha que o problema do energético é só o açúcar. Então eu vou comprar só o zero açúcar e tá tudo certo, né? Pega a versão zero e pensa, agora tá tudo bem. Não está. Zero açúcar não significa zero impacto no corpo. Significa apenas que tiraram o açúcar e mantiveram a proposta inicial. Um produto industrializado, altamente formulado, feito para estimular seu cérebro, mascarar seu cansaço e te entregar sensação de energia sem entregar energia real. Porque energia boa não vem de uma lata. Energia boa vem de uma célula funcionando bem. Vem de mitocôndria bem nutrida, vem de sono adequado, vem de proteína suficiente, vem de gordura animal boa, vem de estabilidade glicêmica, vem de um corpo que não está inflamado, subnutrido e vivendo de estímulo em estímulo. O energético zero pode até não subir sua glicose como uma bebida cheia de açúcar, mas ele continua sendo um produto químico industrial. Com cafeína concentrada, acidulantes, aromas, adoçantes, conservantes e uma engenharia de sabor feita para você consumir rápido, gostar, repetir e justificar. E aqui está a armadilha. A pessoa acha que fez uma escolha saudável porque não tem açúcar, mas continua treinando o cérebro a buscar energia em estímulo artificial. E o corpo não precisa de truque, o corpo precisa de substrato. Essa é a diferença entre energia falsa e energia de verdade. Energia falsa é aquela que vem rápido, te acelera, te deixa produtiva por algumas horas e depois cobra conta. Energia de verdade é aquela que sustenta seu dia sem ansiedade, sem queda brusca, sem compulsão no fim da tarde e sem precisar abrir outra lata para continuar existindo. Então não, o energético zero não é a salvação metabólica porque tiraram o açúcar. Ele pode ser menos pior do que a versão cheia de açúcar. Ele pode, mas menos pior não é sinônimo de bom. Cair do terceiro andar pode ser melhor do que cair do 10º, mas eu ainda não recomendo como estratégia de saúde. Com carinho e fisiologia na mão, às vezes a indústria tira o açúcar, coloca um rótulo mais moderno, pinta a lata de performance e vende a mesma ilusão com roupa nova. Zero açúcar não significa energia boa. Significa apenas que a indústria tirou o açúcar e deixou o vício mais fácil de justificar. E aqui eu quero ser muito justa. Eu não estou dizendo que uma pessoa saudável que toma um energético eventualmente vai destruir o cérebro em 6 horas. Não é esse o ponto. O problema é a rotina. O problema é usar energético como muleta diária para compensar um sono ruim, alimentação pobre, baixa ingestão de proteína, excesso de carboidrato refinado, treino mal recuperado, estresse crônico e uma vida inteira funcionando na base do me empurra que eu vou. Tem gente que não precisa de mais cafeína, precisa de uma conversa séria com a própria rotina. Porque se você só funciona depois de uma lata, talvez o seu corpo não esteja pedindo energético. Talvez ele esteja pedindo socorro. Mas espera, tem algo que quase ninguém conecta com isso. E talvez seja a parte mais importante. Depois que a cafeína começa a sair do sistema, a adenosina ainda está lá. Ela não foi embora. Ela só ficou impedida de conversar com o receptor por um tempo. Quando o efeito passa, muita gente sente o famoso crash, a queda. O cérebro que estava sendo forçado a ignorar o cansaço volta a perceber o que já estava acumulado. E aí vem aquele peso, a moleza, a irritação, a vontade de doce, a sensação de que precisa de outro energético, outro café, outro estímulo. E pronto, o ciclo começa. Agora vamos colocar isso numa linha do tempo simples. Na primeira hora, a cafeína começa a fazer efeito. A pessoa sente mais alerta, mais energia percebida, menos sono. Se o energético tem açúcar, pode vir também uma subida rápida de glicose, uma sensação momentânea de recompensa, de prazer. Da segunda para a terceira hora, o corpo pode entrar em um estado mais estimulado. Algumas pessoas sentem mais foco, outras sentem tremor, ansiedade, irritabilidade, palpitações, suor e até desconforto. Isso varia muito de pessoa para pessoa.
Varia conforme a dose, a sensibilidade individual, o sono da noite anterior, o nível de estresse e o que essa pessoa comeu antes também tem impacto. Da terceira para a sexta hora, muita gente começa a perceber a queda. A cafeína ainda pode estar no organismo, mas o efeito subjetivo já não é mais o mesmo. E se essa pessoa já estava dormindo mal, comendo mal, inflamada e dependendo de estimulante para funcionar, o corpo cobra mais caro. E aqui entra o cortisol. A cafeína pode aumentar a secreção de cortisol em algumas situações, especialmente quando a pessoa já está sob estresse, dormiu mal ou usa doses mais altas. Cortisol não é vilão, pelo amor de Deus, sem transformar todo hormônio em inimigo, porque daqui a pouco a internet vai querer vender detox de cortisol em gota sublingual ungida pelo algoritmo. Não é assim? Porque tudo vira um vender alguma coisa, né? Cortisol é essencial. Ele ajuda você a acordar, regular a pressão, mobilizar a energia, responder ao estresse. O problema não é ter cortisol. O problema é viver como se cada manhã fosse uma emergência fisiológica. Acorda cansado, toma energético. Treina exausto, toma pré-treino. Trabalha sem comer direito, toma mais cafeína. Dorme mal, acorda pior. Aí você não tem uma vida com energia. Você tem uma vida em modo alarme. E por que isso conversa tanto com a alimentação? Porque a pessoa que depende de energético o dia inteiro quase nunca está com a base nutricional bem ajustada. Muitas vezes o café da manhã é pão, biscoito, cereal, achocolatado, iogurte cheio de açúcar ou simplesmente nada. Aí vem fome 2 horas depois. A glicemia sobe, cai, a insulina trabalha o dia inteiro, a energia oscila, o cérebro pede socorro. E a pessoa acha que o problema é falta de energético. Não é. É falta de substrato de verdade. É falta de proteína, é falta de gordura animal boa, é falta de estabilidade metabólica, é falta de comida que sustenta. E é aqui que a dieta carnívora entra como uma ferramenta muito precisa, não como uma religião alimentar, não como um milagre, mas como uma estratégia que muda o substrato energético do corpo. Quando você tira açúcar, farinha, ultraprocessados, óleos vegetais, beliscos e bebidas estimulantes disfarçadas de performance, você reduz drasticamente uma montanha-russa metabólica. E quando você coloca no centro do prato proteína animal, gordura animal, ovos, carnes, peixes, sal adequado e comida de verdade, o corpo começa a trabalhar com outro sinal. Menos pico, menos queda, menos fome desesperada, mais saciedade, mais estabilidade. O primeiro mecanismo é a estabilidade da glicemia. Uma alimentação baseada em proteína animal e gordura animal tende a gerar muito menos oscilação de glicose e insulina do que uma alimentação rica em carboidrato e ultraprocessado. E quando a glicose não fica subindo e despencando o dia inteiro, o cérebro não precisa pedir resgate a cada 2 horas. A pessoa para de viver naquele ciclo. Tomei café, fiquei bem. Caí, comi doce. Subi, caí. Tomei energético. Isso não é vida adulta. Isso é sequestro metabólico com um crachá corporativo, gente. O segundo mecanismo é saciedade real. Proteína animal entrega aminoácidos essenciais, entrega ferro M, zinco, B12, creatina natural, carnosina, colina, nutrientes que participam de produção de energia, entrega neurotransmissores, função muscular, funcionamento cerebral. O corpo não quer só estímulo, o corpo quer matéria-prima. E aqui está uma frase que eu quero que você guarde. Cafeína pode calar o cansaço por algumas horas, mas só nutriente reconstrói energia de verdade. O terceiro mecanismo é a redução de ultraprocessados. Muita gente fala do energético isolado, mas esquece o pacote inteiro. A pessoa toma energético junto com salgadinho, com hambúrguer, doce, álcool, pizza, delivery, jejum forçado ou treino sem comida de verdade. Aí culpa a genética. Não, gente. Às vezes não é genética. Às vezes é só o corpo tentando sobreviver a uma rotina que parece ter sido montada por um estagiário do caos. Vou falar com carinho, mas com firmeza. Tem hora que não é falta de suplemento, é falta de ordem. Na minha prática e na minha própria vida, uma das maiores mudanças ao viver uma alimentação carnívora foi parar de depender de estímulo para funcionar. Eu não estou dizendo que eu nunca
nunca tomei café, já tomei café, já tomei energético. O café saiu da minha vida em janeiro de 2025, de forma espontânea. Eu não vou condenar o café por isso. Não é esse o ponto. O ponto é hierarquia. Primeiro vem sono, primeiro vem alimento, primeiro vem proteína, primeiro vem sal, hidratação, rotina, treino bem feito, exposição à luz, organização do dia. Depois, se a pessoa quiser usar café, usa como prazer ou uma ferramenta pontual, não como muleta para empurrar um corpo quebrado. E tem uma diferença enorme entre tomar café porque você gosta e tomar energético porque você não consegue existir sem ele. Uma coisa é escolha, outra coisa é dependência. E quando a pessoa diz assim para mim, Lua, se eu não tomo, eu não funciono. Ela acabou de me dar o diagnóstico funcional da rotina dela. Porque um corpo saudável pode ter dias de cansaço, claro que pode, mas ele não deveria precisar de uma lata todos os dias para levantar da cadeira. Agora, sobre cafeína natural e sintética, vamos ser tecnicamente honestos. A molécula da cafeína é praticamente a mesma. Então o discurso não pode ser a cafeína sintética é um veneno e a natural é santa. Isso seria frágil demais. O ponto mais inteligente é outro. A cafeína no café vem dentro de uma matriz alimentar diferente, com compostos naturais do grão e normalmente é consumida de outra forma. Já no energético, ela costuma vir um produto industrial, saborizado, fácil de beber rápido, muitas vezes associado a açúcar, adoçante e outros estimulantes. O problema não é só a cafeína, é o produto, o contexto, a dose, a frequência e a função que ele ocupa na vida daquela pessoa. E aqui eu quero falar com quem treina. Energético não substitui pré-treino bem estruturado. Não substitui refeição, não substitui eletrólitos, não substitui sono, não substitui recuperação. Você pode até performar em um treino usando estimulante, mas se a base está ruim, você não está construindo saúde. Você está financiando performance com a dívida fisiológica. E dívida fisiológica tem juros. Uma hora vem em forma de fadiga, queda de rendimento, compulsão, piora do sono, irritabilidade ou dificuldade para emagrecer. A solução não é simplesmente tirar o energético amanhã e continuar comendo errado. Porque aí a pessoa passa 3 dias com dor de cabeça, irritada, cansada, volta para a lata e diz, viu? Eu preciso disso. Não. O que ela precisa é de uma transição. Precisa reconstruir a base, começar pelo prato, colocar proteína animal suficiente no centro, logo na primeira refeição, reduzir carboidrato refinado, tirar bebidas doces, reduzir produtos industrializados que foram feitos para estimular, não para nutrir, ajustar sal e hidratação, dormir melhor, parar de usar cafeína depois do meio da tarde, especialmente se o sono já está ruim, e observar o corpo. É por isso que eu gosto tanto da escalada low carb, cetogênica e carnívora. Porque muita gente não consegue sair do caos direto para a carnívora estrita sem sofrer. O corpo está dependente de glicose, beliscos, cafeína, doce, recompensa rápida e estímulo. Então a transição precisa ser inteligente. Primeiro você reduz a carga de carboidrato e tira ultraprocessados. Depois você entra em cetogênica e ensina o corpo a usar gordura como combustível. Depois a carnívora entra como a ferramenta mais limpa para reduzir ruído alimentar, aumentar a saciedade e perceber o que realmente está acontecendo com o corpo. Essa é a jornada que eu estruturei no Catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você não conhece e quer conhecer, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero que você pense em sua rotina com honestidade. Você toma energético por prazer ocasional ou porque sem ele você não consegue funcionar? Quero sinceridade aqui nas respostas, hein? Você sente crash algumas horas depois? Aquela queda, aquela fadiga? Você percebe mais ansiedade, palpitação ou um sono pior quando toma? Você usa energético antes do treino porque está buscando performance ou porque está tentando compensar uma alimentação fraca? E uma pergunta ainda mais importante. Se amanhã você tirasse todos os estimulantes, o que sobraria da sua energia real, verdadeira? Comenta aqui embaixo. Você toma energético com que frequência? Todo dia, de vez em quando ou nunca?
E quando toma, você sente energia limpa ou sente depois uma queda? Eu quero muito ler os relatos porque a experiência de vocês ajuda outras pessoas a perceberem padrões que às vezes elas normalizaram por anos. E só para deixar muito claro, esse vídeo não substitui consulta individual. Se você tem arritmia, hipertensão, ansiedade importante, usa medicação, está grávida, amamentando ou sente palpitações, dor no peito, falta de ar, sintomas fortes depois de energético, procure atendimento médico. O meu papel aqui é te dar consciência metabólica e nutricional, não fazer diagnóstico, através de uma tela. Salva esse vídeo e manda para aquela pessoa que vive com a lata de energético na mão dizendo que é só para dar uma acordada. Curta o vídeo se esse conteúdo abre os seus olhos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e não deixe de ativar o sininho, porque aí você vai saber no momento que entrar o vídeo aqui no canal. Te convido a me seguir também no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. Eu vou adorar ter você por lá também. E a reflexão final é essa. Energia de verdade não é o cérebro sendo enganado por algumas horas com energético. Energia de verdade é o corpo tendo motivo para funcionar bem. O mundo moderno quer te vender estímulo, mas Deus desenhou o corpo para viver com ordem, alimento de verdade, descanso e propósito. Antes de perguntar qual energético tomar, talvez a pergunta certa seja: por que meu corpo está pedindo socorro todos os dias? Faz a reflexão aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.